Olá, olá, boa noite. Podcast Eduque Mais Ação no ar mais uma vez para vocês. É um privilégio estar aqui. Meu nome é Ana Regina Caminha Braga, sou mestre em educação, psicopedagoga e especialista em inclusão. Agora eu vou fazer a minha autodescrição. Eu tenho cabelos longos, mechados, olhos castanhos, sou parda. Agora eu vou dizer a minha roupa. Então, eu estou vestindo uma calça marrom, uma blusa branca de mangas compridas e um colete caramelo, até mais ou menos ali a metade da perna. Eu estou usando brincos, apesar de estar atrás do fone. Tenho um relógio no pulso direito e 2 anéis na mão. Estou usando um tênis também e 2 colares, não esqueci dessa vez, tá vendo, gente? 2 colares bem lindos. Então, agora eu vou passar a palavra para a Linda, que ela vai fazer o sinal do nosso podcast. Obrigada, Linda. E hoje eu tenho a honra de receber aqui conosco a Elizabeth Natter. Para mim é Beth, tá bom, gente? Então, antes de começar e nós nos empolgarmos, eu vou pedir para vocês irem nos nossos canais, Ana Regina Caminha Braga, lá no YouTube, aciona o sininho, curte, compartilha e deixe os seus comentários, tá bom? Se der, durante o nosso bate-papo, eu vou lembrar vocês novamente. Vou passar a palavra para a Beth. Oi, Beth, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? É um prazer estar aqui. Estou bem feliz, né? Como você falou, eu sou Elizabeth, mas quem quiser pode me chamar de Beth Natter. Vou fazer minha descrição. Então, eu tenho cabelos pretos, médios. Normalmente, assim, conforme eu esteja falando com criança, elas dizem assim: ah, você é meio marronzinha. Então, é o tom da minha pele, né? E sou de batom, gosto muito do batom. Vermelho, um pouco mais escuro. Estou com 2 anéis e uma aliança. Bom, minha roupa é preta, calça e blusa preta, e tô com uma echarpe marrom e uma bota vermelha. Também estou com um brinco, como você falou, por trás do fone, né? A minha formação, eu sou psicóloga, sou psicopedagoga, trabalho na área escolar há bastante tempo também, na outra parte do meu período, como coordenadora. Mas o que eu mais gosto mesmo, assim, é estar com as pessoas, né? E se eu posso colocar já uma descrição inicial, eu uso bastante eu acredito que relacionamentos saudáveis existem. Então, estar com você aqui hoje, acho que nós vamos falar bastante sobre isso. Relacionamentos saudáveis dentro da maternidade. Isso mesmo. Então, hoje o nosso podcast vai ter o privilégio de falar sobre o maternar de várias formas, gente. Então, fiquem atentos aí. Nós vamos falar de maternidade gestada, de maternidade por adoção. Fiquem atentos, que é super interessante. A Beth tem ótimas experiências para contar para nós, os desafios, os impactos. Então, tudo para deixar vocês também com esse conhecimento. Não é mesmo, Beth? É verdade. Bom, primeiro a questão da maternidade, ela passa por mim exatamente pela forma de eu ser mãe e pela quantidade de filhos que tenho. Ana, tenho 6 filhos. Pensa só, então acho que a experiência é bem grande, né? 5 meninas, 1 menino, de idades diferentes e de formas diferentes. E eu acredito que isso, assim, acrescenta bastante nessa troca que nós vamos fazer hoje. Porque experiências vividas nesse maternar vem sendo, assim, correlacionado com a minha profissão, com a vivência que eu tenho, com mães que eu atendo. E, de fato, em algumas situações eu me identifico com elas, né? E, às vezes, podemos até fazer algumas trocas, né? Olha, calma, isso que você está vivendo vai passar. Ou vai demorar um pouquinho mais, mas está tudo certo. E essas trocas vão fazendo com que novas aprendizagens venham, porque você vai ser mãe o tempo todo, em qualquer idade, em qualquer período. E isso é muito válido, né? Acrescenta na sua vida, te forma uma pessoa diferente e, ao mesmo tempo, te aproxima das outras pessoas exatamente por essas experiências. Então, vamos lá, né? Vamos conversar um pouco sobre tudo isso. Vamos conversar, Beth. Olha que nós já estivemos juntos em outros momentos. Verdade. Mais 6 filhos, Beth. Olha. Eu acredito que naquela época eu não tinha essa quantidade.
quantidade. Isso eu me Não, recordo. Eu também tô achando que não, hein? Eu não tinha essa quantidade. Depois, né, tivemos nosso tempo de trabalhar aí no meio da psicopedagogia, né, que foi encantador. Aqui no estúdio tem uma ex-aluna maravilhosa, né, Ah, Ale. a Ale que fica ali no backstage. Exato, foi minha aluna, uma querida. Pensa em reencontrar você, reencontrar ela e conhecer, né, mais 2 participantes aqui maravilhosos. A Linda e eu esqueci o nomezinho do Mauro. Mauro, esse maravilhoso que me orientou aqui como conduzir. Espero que esteja indo bem. Mas, então naquele período, você veja como são as questões. Em um determinado momento, eu não tinha essa quantidade de filhos que eu tenho hoje. Né? Então, para algumas pessoas, quando nós nos encontramos, há uma diferença. Imagine para quem tem também. Há uma diferença também, né? Porque é a diferença de você ter mais um filho em outra idade, de uma outra forma, de uma outra maneira. E quanto isso interfere também na vida dos irmãos, dos parentes, dos vizinhos, né? De um todo, né? E essa troca, essa experiência vai se somando. Então, acredito que os irmãos, eles passaram a ter novos comportamentos com a chegada, né, de um outro. E tiveram que se identificar, passaram por várias situações. Adaptação, entendimento sobre a chegada, né, permissão da outra chegada, porque existem formatos também para a chegada dos filhos. Sim. E assim como quando é menorzinho, às vezes o irmão pega e fala assim: ah, queria ter um irmão, né, mãe, bem pai, bem que vocês poderiam, né, dar um irmãozinho. Às vezes quando vem de um outro formato ou em outra época, também é importante, né, ressaltar com eles dessa chegada, porque na verdade vai estar todo mundo envolvido. É difícil você falar que não, deixa aqui que eu vou dar conta sozinha dessa situação, ou eu vou conduzir mesmo que alguém não queira. Claro, você pode até assumir isso, mas quando há uma participação da família mais inteiro, é muito melhor. E mesmo que alguns tenham algumas reações no seu início, esse processo faz com que a relação fique mais firmada, né? A pessoa, seja ele um irmão, um parente, um avô, um tio, eles podem ter questões de colocações, às vezes assim: nossa, essa sua criança é um pouco diferente, será que você deveria ter filho agora nesse momento? Né? Eu vou ter que cuidar de mais um neto, seja, né, depende das situações, ou eu quero muito mais um neto, mas estas construções que são feitas nesse período é que vai formando estas relações, né? O poder falar, o poder sentir e o poder processar para a nova caminhada. Então, eu gosto muito disso, dessa constituição familiar, que nós chamamos, né, de rede de apoio, né? Rede de apoio no processo familiar, bem como tem no processo social, das instituições, mas dentro da constituição familiar é preciso ter uma rede de apoio, sim. É fundamental. Sim, é fundamental. Isso que nós conversamos, né, Beth, que a maternidade, eu não sou mãe, né? Mas a maternidade, ela é algo que requer um cuidado desde a gestação, ou desde a gestação por adoção, né? Que nós chamamos também. Sim. Essa participação da família, dos amigos, dos vizinhos, esse entendimento, ele é super importante, né? Até para a chegada dessa criança das diversas formas. E quando a mãe está nesse período, né? Então, ainda mais próxima da chegada ou pós-chegada também, né? Essa rede de apoio vai ser fundamental. Exato. E a rede de apoio, ela precisa ter uma continuidade, né? Às vezes, os elementos da família, eles vão elaborando, né? Um cuida mais nesse momento, da situação, cuida da própria criança, enfim, de situações. E depois outros vão pegando esse processo. Eu observo muito isso, até vou trazer um exemplo aqui, nesse procedimento em que, nessa maternidade, hoje eu sou mãe da minha mãe. Né? Eu vivo uma outra experiência também de mãe da minha mãe. E aí eu observo os meus filhos atendendo a avó. Veja que interessante que é toda essa linguagem, essa estrutura que vai se desenvolvendo. Mas maternidade, quando você falou assim, todo esse caminho, esse início, o que é maternidade?
é uma qualidade de ser mãe, né? Então, te leva a essa qualidade. Eu me preocupo um pouquinho, às vezes, com a própria palavra, porque qualidade fala de dom, de talento, né? Habilidade, aptidão, né? Uma condição para. Então, é um grande desejo, é algo bom. Realmente é muito bom. E diante disso tudo, são as expectativas, acredito, das mães, né? Expectativas desse maternar. E maternar com essa qualidade. Porém, dentro dessas expectativas, vão surgindo situações que às vezes impactam posicionamentos, né? Porque você tem um posicionamento de que você vai ser muito amorosa, muito dócil, plena, absoluta, amor incondicional, e você vai se doar o tempo todo. É o seu desejo. E está tudo certo nesse processo. Mas o impacto, ele vem no sentido, às vezes, de que aquelas questões, o cansaço não combina tanto com a plenitude. E mães, eu preciso contar aqui para todos que estão, né, nos acompanhando. Mães cansam. Ana, não sei se você sabia disso, mas mães cansam. Cansam não dos filhos, não é desta questão, mas cansam desta estrutura de ser mãe, de quando vem o bebezinho, amamentar, né? Se for nessa questão, cuidar, levantar, o Falta do sono, né? Falta do sono, exatamente. Então, tem algumas questões que levam para esse impacto. E daí entra naquela dúvida: maternidade, qualidade de ser mãe. Puxa, será mesmo que estou sendo uma boa mãe quando eu tenho cansaço? Quando fico preocupada que ainda não dormi o suficiente? Que não estou dando, né, o leitinho materno porque não consigo amamentar da maneira que deveria? Porque sinto dores? Então, estas questões surgem. E esses impactos, depois que eles são bem desfrutados, entendidos, e aí voltamos para a rede de apoio, não só familiar, mas também de profissional, né? Falo com experiência por ser, né, psicóloga, e vejo quantas mães às vezes solicitam esses suportes delas entenderem que estas vivências que elas passam, sensações, emoções, inclusive algumas frustrações, fazem parte do processo de ser mãe. Mas isso não perde de maneira alguma o amor, a essência, né? O gostar de e vivenciar isso e ter história para contar, né? Isso mesmo. Quando você diz assim, eu não sei se você sabe disso, mas eu acompanhei um pouco, né, o processo inicial da minha irmã com as 2 gravidez que ela teve. Olha só. E a chegada dos meus sobrinhos, né? E também aquela primeira etapa ali. E realmente uma rede de apoio é salutar, porque a mãe fica... Não é a questão do amor, o amor ele é natural, ele existe, né? Mas são as cobranças que chegam com essa maternidade, exatamente aquilo, todos esses aspectos que você falou, e mais um pouco, né? Por exemplo, a minha irmã teve mastite. Olha. Na primeira gravidez. Então, foi sofrido demais para ela. E quando a pediatra disse, entra com a mamadeira, para ela, de alguma forma, foi um impacto, sim, porque ela queria muito amamentar, né? Mas a mamadeira foi um auxílio para que ela também se recuperasse de alguma forma, né? Então, a dor, o sacrifício de tentar e tentar e tentar, porque ela dizia, não, mas minha filha precisa, né? Então, nós estávamos ali para tentar amenizar um pouco esse processo, né? E então eu vi algumas questões, não sou mãe, mas eu acompanhei. Mas acompanhou, exato, né? Como esse suporte, né? Foi como rede de apoio. Rede de apoio. E pode observar e veja que grandeza que é tudo isso. Se em algum momento você optar por, né, ser mãe e passar por essa situação, você vai recordar disso. Tem lá um repertório de experiência vivida como tia, né? E vai poder ali, entendi que é mais ou menos isso. Ou,
Se não viveu alguma situação, você sabe que a maternidade pode trazer diferenciais. E eu acredito que nessa rede de apoio deveria ter dentro desse complemento, quando você acompanha pesagem, como está o bebê, como está a mãe, mês a mês, fazendo ecografia, também deveria existir, de certa forma, acredito até que já tem em alguns locais, a possibilidade de se dialogar sobre algumas questões relacionadas a isso. E se eu não conseguir ter o parto normal que eu queria? E se eu não conseguir amamentar? E se eu demorar muito para perder o peso? Para algumas, né? Tem algumas questões que influenciam, cada um tem sua forma de ser, sua personalidade. Então, trabalhar com essas possibilidades. E se eu não souber lidar com o que a maternidade me traga, o que eu posso fazer? Quais são as alternativas? Exato. Né? Eu gosto muito de colocar que existem algumas questões, não como itens, assim, 5 itens mágicos, 3 itens, né, imperdíveis. Não é nesse aspecto. Mas quando se trabalha pelo contrário, muitas vezes, assim, e vem a ansiedade no ato de maternar, o que pode gerar o contrário para que você desvie dessa ansiedade, né? Se a gente quiser colocar alguma determinada questão aqui. O autoconhecimento, né? Você agora passou a ser mãe. Não, mas já é o segundo filho. Mas é a primeira vez que você é mãe de um segundo filho. Sim, E cada assim filho sucessivamente, né? Cada filho é uma chegada, né? É uma chegada, é diferente. Então, É único. Exato. E se eu encontrar dificuldade no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, né? E da nossa colega que também em breve estará aqui conversando conosco, que tem 8 filhos. Pense, é assim. Então, essa possibilidade de quem está nos ouvindo entender. Às vezes, é possível sim que você não tenha todas as respostas, ou que você mude sua forma de pensar para algumas questões. Mas o amor não se perde. E aí você volta à sua essência. O que te fez ser mãe? Né? O que te levou a ser mãe? Independente do que tenha te levado, agora você é. E aí você vai convivendo, vai digerindo, vai entendendo e vai processando. Um processo que vai tendo caminhada, né? A roda gira exatamente porque ela dá o primeiro passo e a segundo e assim por diante. Então, girar a roda de ser mãe. E é muito gostoso tudo isso, né? São experiências riquíssimas na vida de qualquer uma que assim deseja. Fica a dica aí. Fica a dica. A Beth já tá dando dicas para quem quer ser mãe ou já planejar aí, né, essa maternidade. Mas é maravilhoso, Beth, né? Nós contarmos. E você falou algo que me chamou a atenção, que é o apoio profissional. Certo. Né? Hoje nós já temos vários apoios que as mães podem contar, né? Por exemplo, desde o pediatra, nós temos as doulas, nós temos, né, vários profissionais, os psicólogos que acompanham isso antes, durante e depois. Então, os profissionais, temos os nutricionistas, os endócrinos, né, que fazem todo esse acompanhamento para dar qualidade de vida para essa mãe. Sim. Né? Aquelas que estão mais atentas à questão do corpo, como que eu tenho uma gestação sem ganhar muito peso, como que eu volto para esse peso, uma alimentação equilibrada. Então, a doula, por exemplo, né? Para falar sobre o corpo, como é que funciona esse parto, como é que vai ser, como que isso acontece, quais são as pessoas que podem estar juntos naquele momento. Então, isso é muito salutar, né? Das mães procurarem aquelas que podem, né, ter esse acompanhamento. É interessante. Quanto mais rede, quanto mais profissionais juntos, essa chegada vai ser melhor, né? Melhor. A equipe multidisciplinar, ela sim tem um grande valor, porque cada profissional contempla, né, as mais diversas áreas, né, de sensações, de pensamentos, de dúvidas, de cuidado, do que é antes, né, do que vem antes, do que está no durante, no depois, como você falou. E acredito que a grande dica também esteja nessa continuidade. Porque quando uma mãe, né, estamos aqui falando de maternidade mais especificamente, mas uma mãe está por receber um filho,
ela vai pensar assim, que nome vou dar? Que berço vai ter, né? A roupinha. Alguns já planejam até, né, onde vai estudar, faculdade, profissão, cada um no seu formato, mas então tem uma continuidade. O que acontece é que, às vezes, todos esses pensamentos estão alinhados para esse início, transitam pelo processo e depois parece que se esquece. Então, aquelas questões até abordadas, assim, de algumas possíveis dificuldades, às vezes elas acontecem exatamente porque faltou esse acompanhamento, né? Buscar um profissional. Agora, meu filho já tem 5 anos. O que eu faço com ele com 5 anos? Que ingressou já na escola, que tem alguns amigos, que agora reluta na alimentação. Antes comia de tudo e agora não come. Aí a nutricionista vai colocar, né? Ou que começou a apresentar reações com os coleguinhas e dizer que está muito feliz quando vai para a escola, ou muito triste em algumas situações, e aí entra o psicólogo. E assim, sucessivamente, os profissionais vão contribuindo nesse processo. Então, quando você busca, às vezes, um livrinho para escolher um nome, significado do nome, que é tão lindo, tão próprio, né, tão profundo, por que não continuar? E agora meu filho tem 1 ano, 2, 16, 17, 21, 30, né? Eu preciso saber. Porque às vezes o seu filho chega lá na sua casa com 30 anos e te apresenta uma determinada situação e aí você continua sendo mãe. O que você faz? Como você acolhe? Como você pontua nessa nova idade? Como ele te ouve, né? Quais são as questões? E essa equipe multidisciplinar contribui muito na formação das mães. Porque, de repente, estamos muitas vezes falando ali, vamos dizer que eu saísse aqui da profissão e ficasse só na maternagem, estaria falando talvez como um doutor, né? Um médico, um pediatra. Veja o gráfico dele, a idade óssea está dentro do esperado. Mas com quem eu aprendi isso? Com este profissional. Quão rico ele é nessa contribuição. Filho, você precisa fazer mais exercício físico. De repente foi com um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional. Que riqueza que é, né? Então, estas contribuições são extremamente favoráveis para que a maternagem pegue a sua caminhada e a mãe não se sinta só, né? Tenha um apoio. Então, uma leitura é muito válida, né? Grandes autores, grandes no sentido daqueles que vivenciam, né? E vão trazer riquezas para essa construção mesmo de ser mãe, vale a pena. Uma grande leitura, um acompanhamento e um desenvolvimento durante o processo, né, que se segue por toda a vida, né? Sim, por toda a vida. E assim, eu tive uma convidada, né, esses dias aqui no podcast, e ela falava assim, Ana, quando os meus filhos foram para a escola, eu me peguei perguntando assim, agora o que eu vou fazer? Né? Porque as crianças estavam meio período da escola e ela acostumada na rotina com os filhos, né? Quando eles foram para a escola, ela falou assim, e agora? O que eu faço? Né? Então, o quanto é importante ter esses profissionais. Então, ela foi fazer uma fisioterapia, foi para uma academia, escolheu bons livros para ler. Então, a redescoberta, a adequação dessa rotina para as mães no pós, né, no pós-parto, na primeiríssima infância, que nós chamamos, é salutar que as mães tenham acompanhamento. Isso. E você falou uma grande riqueza. O ato de ser mãe não significa que integralmente a mãe tenha que apenas viver a maternidade. E isso às vezes é uma dúvida. Elas, né, às vezes elas entram em conflito. Como eu posso pensar, de repente, né, que nós falamos ali, alguém que queira voltar ao seu peso normal, que foi no nosso exemplo aqui, em fazer uma academia, né, sendo que meu filho vai voltar da escola, como você mencionou, vai voltar aqui da escola e eu tenho que ir lá fazer o almoço para ele. Tá tudo certo querer fazer o almoço, faz parte desse procedimento, é gostoso estar, né, nesse processo de servir, de atender o seu filho, de mostrar o seu carinho das mais diversas formas, mas se esta mãe puder também ter um cuidado consigo, ter uma vida além de ser mãe, ela vai contribuir e muito para trabalhos escolares,
para conversas com os filhos, para poder entender por que eles têm aqueles pensamentos, muitas vezes, aquelas dúvidas, aquele coraçãozinho batendo por alguém, né? Um desejo de fazer um trabalho de maneira diferente, um desejo de usar uma marca, né? De alguma coisa, de um brinquedo, da moda. Então, esta vida é uma vida paralela, apesar de estar interligada. Então, ser mãe não te destitui de ter a sua vida. Muito pelo contrário. Um filho precisa de uma referência. Se ele tem uma mãe que ele possa entender, ela tem uma profissão em casa ou fora de casa, ela lê, qual que é a preferência, ela gosta desta música, interessante. Isso faz com que ele construa uma ideia, né, um entendimento sobre essa mãe e vá compreendendo depois nas suas escolhas, quando, né, no caso do menino, for de repente lá fazer alguma escolha, será que ele vai escolher alguém semelhante à mãe? Ou às vezes, temos que ter alguns cuidados, né? Os nossos jeitos, as nossas formas, eles podem até falar assim, puxa, eu queria uma esposa totalmente diferente da mãe, né? Mas por quê? Porque ele teve uma referência, mas esse diferente não significa ruim. Naquele filme, Minha Mãe é uma peça, né? 1, 2 e 3, apesar de toda a comédia, o riso, né? Que leva às vezes um pouquinho lá para a distração, que é uma delícia, tem um cunho de muita verdade, né? Em algumas questões daquelas relações com os filhos que ela tem, a dona Hermínia, né? É bem interessante, porque fala de filhos que estão no contexto de casa, do que já saiu de casa, do que construiu a sua nova vida e como ela se correlaciona, né, com a nora, né? Enfim, são questões bem relevantes de vivência. E quando ela se dá conta, exatamente, que eles tomaram agora o seu certo rumo de amadurecimento nas suas trajetórias, né, de vidas, e ela vai começar uma perspectiva, e ela se vê agora, então, interessada por viajar. Então, isso é muito bom. E depois eles voltam para esse núcleo, num formato diferente, mas a maternagem não se perdeu. Não se perdeu. É o tempo, e realmente precisa desse tempo, e também precisa dessa separação, porque agora é uma nova vida dos filhos. Mas nem por isso eles deixaram de serem filhos, e nem a mãe deixou de ser mãe, né? Sim, e esse entendimento é algo tão importante, né? Porque eu vejo, às vezes, muito as mães, né, preocupadas. Puxa, agora meu filho casou, agora não tem mais o mesmo contato, agora fica mais lá ou fica mais aqui. Quando é aqui é muito bom, mas quando ele tá fora eu sinto muita falta, né? Então, essa separação, né, de vidas que a mãe passa, né? É interessante entender o porquê que isso acontece, e esses processos, quando eles acontecem com o acompanhamento de profissionais adequados, isso se torna de alguma forma mais leve. Exato. Né? Esse entendimento até com menos impactos para os próprios filhos. Porque não é uma cobrança, né? De que você tem que estar comigo, de que aqui em casa é melhor, ou não. Né? E eu lembro muito de um exemplo que a minha mãe usa, que quando ela casou, ela, por ser a filha única, porque era irmã de vários irmãos, mas de menina ela é a única. E daí ela se preocupava de dar atenção e tal, e o meu avô virou e falou assim, fique tranquila. Vá em paz, porque agora você tem o seu marido e você constituiu uma família. Né? Então, a minha mãe disse que a partir daquele momento, parece que ela ficou mais tranquila. Né? Claro que tendo o papel de filha, com a mesma atenção, o mesmo amor, mas no momento, por exemplo, de fazer uma viagem, ou de não ir um final de semana, de ter uma programação, né, na família do marido, ela ia mais tranquila porque tinha essa compreensão da maternidade, da paternidade, né? E o poder da palavra, né? Essa palavra foi bem aplicada e deu possibilidade dessa experiência nova que essa moça estava passando, poder vivenciar fora as questões que ela já iria passar, né? Novas, diferentes, algumas possíveis até dificuldades, muitas felicidades. Mas essa palavra foi impulsionadora
para essa trajetória. Então, esse cuidado, muitas vezes, que da forma com que se é colocado, precisa ser revisto pelas mães. Né? Mãe, ela tem um poder mesmo de uma certa liderança, ela tem ali uma voz ativa, e se ela conseguir usar isso ao seu favor, mas no sentido do melhor cuidado com o seu filho, claro que é um exercício, né? Mães têm sentimentos, têm as suas formas, então às vezes elas colocam ali, pendem um pouquinho para aquela característica que era o desejo delas. Tem um desenho, eu já volto um pouquinho aqui, mas tem aquele filme em forma de desenho lá do Enrolados. Sim. E eu acho, assim, fascinante toda a questão. Onde ela colocou a filha? Lá numa torre, fechadinha, sobre o comando dela. Assim ela não perderia a filha. Assim ela seria a única pessoa que poderia suprir todas as suas necessidades, então extremamente importante, os olhares só voltados para ela. E a fala que ela mais dizia, assim, que tinha até uma canção, até brincava com uma das minhas filhas, assim: sua mãe sabe mais, ouça o que eu digo, né? E aí falava assim sobre, não pense, minha filha, não fica com esses pensamentos, né? Pensamentos de desejos, de vontades, de mudanças, né? De querer algo diferente. Não pense sobre isso, você não vai dar conta disso tudo. Virão coisas ruins, né? O cuidado, se ele aparece, ele é extremamente importante. Mas se ele é em excesso, O excesso. ele leva ao prejuízo. Então, o que acontece com, muitas vezes, em relação a esse medo que esta filha tinha de assumir agora uma nova postura de uma mulher casada, e como seria esse transitar entre ser filha e mulher casada? Então, passa por ansiedade. É uma questão muito própria do ser humano, a existência da ansiedade. Só que a existência da ansiedade desconfigura a estrutura da autoimagem. Então, se ela talvez não tivesse essa fala muito bem colocada, ela poderia ter desestruturado a sua autoimagem. Deixei de ser uma boa filha, deixei minha mãe ou os meus pais sozinhos, eu me casei agora. E aí, a partir desta questão, olhar para o marido já seria outro, olhar para a sua própria estrutura, a sua casa seria outro, porque como vai ficar feliz se tem um conflito, se tem uma culpa? Então, a ansiedade, ela deve aparecer ali no ser humano em alguns momentos, vai, né, ser dita até como normal, desde que não mude a estrutura do dia a dia desse ser humano. Quando passa a ser uma questão doentia, quando está em excesso, quando leva ao medo, ao sofrimento, desconfigura a possibilidade da pessoa andar, caminhar, se desenvolver. Então daí entra a ansiedade como forma de tensão, né, e repreensão. Isso não é saudável. Mas se for uma ansiedade que só leva assim, nossa, estou ansiosa, eu vou casar, nossa, estou ansiosa, eu vou passar por uma nova etapa de vida, né? Nossa, estou ansiosa, meu filho, minha filha vai se casar. Como vai ser a casa agora sem eles? É uma ansiedade que te leva a pensar, a reestruturar novos pensamentos e realinhar a nova forma de ser. Sim. E aí é diferente. É diferente. E até quando você estava falando, eu lembrei agora de uma situação também, né? Aonde eu trabalho, um período, né, do dia, tem uma mãe que tem 2 filhos, são gêmeos. Ai, que bonitinho. Fofo. E daí agora os 2 passaram para o vestibular na faculdade, um vai fazer um curso e o outro. Só que para cidades que não é aqui em Curitiba. Então nós estávamos lá, é uma universidade que tem um cunho cristão. E daí no momento lá de oração e tal, a mãe tava chorando, eu fui falar com ela. Eu falei, mas calma e tal. Ela disse, ai, meus 2 filhos vão embora, e agora? Como é que vai ficar minha casa, né? Então toda essa estrutura e essa reorganização que as mães passam, não só com os filhos bebês, mas os filhos adolescentes, os filhos já adultos na faculdade, no momento de casar ou de ir morar sozinhos também, sem casar. Então, essa estrutura, né, que precisa ser muito bem analisada, muito bem conversada, dialogada, para que os impactos sejam os menores possíveis. Exato. Acredito até que ele tem uma certa
correlação, não sei se o termo vai ficar um pouco assim mais forte, mas eu quero dividir aqui com vocês, de um luto. Porque Sim. é uma passagem, eu até acho que as mães quando choram nesses casamentos, agora vocês podem observar, eu tô muito emocionada, estão mesmo, tá tudo certo, essa emoção, mas lá tem um retirada, chorinho né? assim de… Pra onde vai? Será que vão cuidar de você tanto quanto eu cuido? Porque para os nossos pensamentos, nós cuidamos, né, o melhor dos nossos filhos. Às vezes é uma lucidez e nos deixa assim bem claro que a gente entende que não é tudo isso. Eu já tive essa lucidez, não sei se alguém já teve também. Eu tenho uma amiga chamada Ingrid, que eu acho que de vez em quando ela tem uma lucidez, porque essa que eu falei que tem 8 filhos, nessa relação assim de, calma lá, eu sou uma ótima mãe, mas eu não sou a melhor. E tem uma frase que eu gosto muito, assim, eu não sei se eu vou saber ela na íntegra, mas que diz assim: você não vai ser a melhor mãe, mas você pode ter 1 milhão de maneiras de ser uma boa mãe. Olha que essência, né? Então, assim… Não é a melhor. Não é a melhor. A melhor no sentido assim de, eu nunca vou errar. Meus filhos só vão discorrer sobre mim coisas essenciais, maravilhosas. Eu sou o top. Não, pode estar lá no teu top. Eu gosto muito da minha mãe é o máximo. Mas aqui vou contar. Uau, né? Ela podia ser igual uma tia, igual minha professora. Ela poderia não ter nesse comportamento. Então, quando a gente se percebe nisso, não é que você faz um afrouxamento das tuas responsabilidades e me aceitem do jeito que eu sou. Não é isso. Mas você se percebe como aquele que pode às vezes chegar para o seu filho, para sua filha e dizer: olha, eu errei aqui. Eu preciso de ajuda aqui. Aqui eu não sei tanto quanto você, né, deseja. Me ajude a ser sua mãe nesta idade, nessa etapa, nessa fase, nesse período. E talvez eu consiga trazer uma certa riqueza para a tua vida e outras pessoas vão completar. Equipe multidisciplinar, amigos, escolas, estruturas, né, ambientes. E isso faz com que o ato de maternar nos coloque numa posição assim, sou tão normal, né, tão humano quanto meu filho, mas eu tenho um diferencial. Eu sou mãe e a partir dali eu tenho outros itens. Uma mãe amiga, uma mãe parceira, uma mãe que coloca regras, uma mãe que cuida, uma mãe que se precisar dar um remédio amargo, vai dar uma apertadinha, traz aqui pro colo, segura sem machucar, mas abre a boquinha e dá o remédio, porque sabe o que é importante. Que dá dicas, que apoia, que acolhe, mas que também divide experiências que são benéficas para a vida desse filho. Porque se você ficar nesse lugar de que você é uma mãe maravilhosa, você cai no erro de querer fazer tudo no sentido de agradar o filho e ao final ele vai perceber que isso não era bom para ele. Ele mesmo tem a característica dessa percepção. Então, mãe é um ser normal, de muita riqueza e que quanto mais os filhos que estão ouvindo aí, estiverem mais presentes também, mais eles vão fazer das suas mães melhores. Eles têm uma participação nisso tudo também. Sim, e é interessante isso, porque quando você estava falando do luto, entre aspas, né? Isso eu acho que é um pouco recorrente em várias fases, né? Isso. E eu, como decidi sair de casa, não só de casa, como trocar de cidade, enfim, foi uma mudança. No começo, para mim, foi difícil, porque cortei praticamente o cordão umbilical. Eu morava com meus pais, então tudo era muito facilitado, né? Comidinha pronta, né? Uma estrutura toda para mim, tava muito bacana. Então, quando eu me distanciei, para minha mãe foi muito sofrido também. E eu falava para ela, que às vezes eu ligava e ela tava meio assim, eu falava: mãe, mas veja, eu também não tô 100%, né? Mas é necessário, porque eu vou amadurecer, eu vou fazer a pós-graduação, que era a nossa expectativa e tal. Então, tem esse tempo do luto, não só para mãe, quanto para os filhos também, em alguns momentos. E né? precisa ter. A existência disso é a grande passagem, né? Aquela passagem como se fosse um ritual, né, da existência do ser humano. Ele precisa viver isso, passar por isso, para poder até fazer escolhas, né? Até mesmo se precisar em algum momento voltar e entender a sua volta num contexto familiar. Ou às vezes, como até eu mesmo mencionei, né? A
a mãe de mais idade passa a fazer uma moradia na casa do filho, e como que ela volta agora? Né? Ela volta como mãe, mas tem uma nova estrutura. Aham. E isso tem a ver com todas as questões, né? Então, no nosso tema de hoje, a maternagem, tanto dessa gestação própria ou pela adoção, ela vai implicar na mesma situação. Claro, são situações diferenciadas, de acordo com o formato de cada mãe, de cada pessoa e do processo, mas todas vão passar por essas situações. As dúvidas em relação quando você tem um filho que você está gestando, será que eu vou dar conta dessa gestação? Né? Tem que fazer algumas mudanças, desde a alimentação, do cuidado, redução de trabalho, ou algumas medidas, né, que te levam a pensar mês a mês, né, aquela gravidez ali acontecendo e você acompanhando um pouco mais direto, como também da adoção, que é um processo que não está ali no teu físico diretamente, né, aparente, né, no sentido de uma barriga crescendo, mas que está crescendo lá no teu interior, né? Sim. E o coração está bombando, batendo, a ansiedade é um pouco maior, né? Ela vem com um pouco maior, e aqui a importância dessa ansiedade, depois nesse procedimento da adoção, ela não vem para cegar e te colocar como um medo. Agora não sei o que eu faço. Será que eu tô agindo assim? Isso acontece, eu até partilho com vocês que estão aqui, né, participando, que já vivi isso nessa questão do procedimento, apesar de ser uma profissional da área de educação, da área de saúde mental, de lidar com os sentimentos, a dúvida. Será que eu estou fazendo isso dessa forma e eu estou fazendo porque é uma filha adotiva? Então, as dúvidas, elas são importantes que elas surjam para que se busque depois as respostas, e nesse entendimento das respostas, né, você separa, isso confere, não, isso não confere, aqui tenho dúvida, bom, busco ajuda, nessa ajuda eu reformulo essa resposta e aí a caminhada acontece. Bom, eu acredito que eu estava fazendo assim porque eu estava com um pouquinho de receio, então dava tudo para a filha, porque eu estava com um pouco de receio por tudo que ela já passou. Esse cuidado é importante, mas se eu der tudo, não é assim, esse tudo não é um tudo favorável. Não é um tudo. Aí você vai reformulando. Então, uma gestação, né, que você tenha, né, gerida por você, ou no processo da adoção, vai levar a mãe no caminho de mãe, com diferenciais. Por isso que é importante que se busque grupos, né, para trocas, né, desde aqueles encontros para as mães que vão fazer o seu parto, entender, né, o crescimento da barriga, como está e todo o procedimento, como no procedimento de adoção, e o que é melhor ainda, que é um grupo importantíssimo do pós-adoção, para que estas dúvidas não te levem a outras ações que não são favoráveis, né? No sentido até mesmo que é um alerta de uma possível devolutiva. Porque não existe isso, né, na tua forma, quando você tem um filho que você gera, né, não existe esse pensamento, né? Esse pensamento quase ele não existe na sua mente. O outro, ele existe por ser diferente. Mas se você tira ele, né? Existe, mas se você não caminha para ele, entende que ele não é a solução, você se afasta dele. E aí, naturalmente, tem uma situação para resolver, tem muitas alegrias para viver. E é um passo por vez. Então, o maternar, ele fala sobre isso. Aí entra aquela questão da qualidade. Alguns dizem assim, né, que o ato de maternar é como uma intuição. Né? Que intuição é aquele ato involuntário, aquele ato às vezes inconsciente, que até você acerta e nem sabe. Nossa, deu super certo. Daí alguém pergunta pra você, né, como mãe, assim, como que você fez isso? Ai, nem sei. Menina, menino, nem sei, só sei que acertei. Que é o ato intuitivo. Então, essa maternagem até pode caminhar por isso, mas a própria ciência fala que é comum, intuição é um enigma. Então, ele não te dá uma certeza. A certeza é que mães vão ter dúvidas, mães precisam de ajuda, mães precisam se entender no procedimento de ser mãe, e ser mãe é uma construção diária, né? Sim, e é como você bem falou, né, Beth? Não existe mãe 100%, né? Você vai ser boa
uma boa mãe, né? Uhum. Você vai lutar no teu dia a dia para que você dê para os teus filhos o melhor de si. Mas Sim, não quer dizer que durante o processo, isso também tem as suas dificuldades, sim. tem as suas retomadas, né? Aham, Muitas vezes os filhos falarem para mim, poxa, mãe, mas, né? Aí aham, foi pesado, né? Veja como que a aham. gente pode rever isso. E acontece, Acontece. né? Até tem uma história que uma vez eu assisti um vídeo que o filho foi preso Uhum. e no dia do julgamento, a mãe claramente estava lá assistindo. E o juiz perguntou assim para ele, mas o que qual é a sua última mensagem, Aham. né? E ele dizia assim, eu queria que a minha mãe não tivesse dito sim para tudo. Olha só. Eu queria que ela pelo menos uma Uhum. vez tivesse me dado um puxão de orelha. Uhum. Então veja o quanto isso também é impactante. Claro, é uma história trágica, todo Sim. um contexto por Uhum. trás, mas também mostra, né, o quanto as mães precisam deixar esses filhos viver, né? Exatamente. Como você falou lá no filme, que você colocou os enrolados, né? O quanto essa mãe também super protegeu, o quanto Isso. isolou do mundo que realmente é real, né? Uhum. E o quanto essa mãe precisa entender que muitas vezes ela não é para a vida toda, Aham. né? Isso esse entendimento é a grande riqueza. Qual legado a mãe deixa, né? Se Uhum. ela se ausentar hoje, daqui 10 anos, 20 anos, Sim. qual legado? Eu me lembro até que uma vez eu fiz uma pergunta para os filhos, assim, né? E eu gostava muito daquela questão de ficar lá na cama, todo mundo Aham. conversando, assim, né? Bem pegajosa mesmo, aquela coisa toda. E eu perguntei assim, mas aí naquele dia eu confesso que eu queria assim, meio que massagear o ego, né? Daí eu perguntei, olha, o que aconteceria se a mãe, né, não estivesse mais aqui? Credo, que absurdo! Eu sairia correndo, eu não sei o que ia fazer. Daí Eu sairia aquilo, correndo, é pensa, ótimo. pra onde? Quando eu recebi estas respostas, eu lembro que a massagem no ego me disse assim: ei, acorda. Porque se você então faltar hoje ou faltar amanhã, teus filhos não vão conseguir ter vivido aquilo que você pensou para eles e o tempo que você está convivendo talvez ainda não foi internalizado. Então eles vão sofrer em excesso. Não que sofrer seja um problema, é importante, a frustração, mas eles vão ficar desalinhados. Então, nem um filho talvez possa atender o outro. E isso é preocupante. Aí, nessa conversa, por isso que a conversa ela é muito válida, Sim. principalmente quando ela ressoa para você. E aí, depois eu fui mudando. Aí eu falei, então, vamos aprender com a mãe, fazer uma comida? Vamos aprender a fazer determinada coisa, né? Assim, atitude, atividade. E hoje eu experiencio, né? Que nós nos encontramos e conversamos um pouquinho antes. Estou num processo aqui de recuperação cirúrgica. Eu experiencio algo assim fascinante, desde as filhas falarem assim: vai deitar agora, que eu trago pra você, que você não pode sair daqui, pare de ser teimosa. Aí eu fico, né, uau, eu já falei isso pra elas, né? Algumas vezes, Algumas vezes. E hoje eu desfruto desta fala, mas ao mesmo tempo de uma fala carinhosa, acompanhada de gestos, né, de ações. Então a nossa linguagem, ela é essencial. Linguagem de mãe, né, linguagem dos profissionais, linguagem da rede de apoio é essencial para que os filhos, as mães, né, as pessoas como um todo possam viver situações que muitas vezes eu, né, enquanto psicóloga, observo assim que muitos filhos vão para seus atendimentos, mesmo já maiores, dizendo assim: ah, eu tenho um trauma, né, um trauma de infância, né, eu tenho uma determinada situação não bem resolvida com o elemento mãe, né, com a mãe. Mas o quanto isso impactou, né? E o quanto é valorizado, o valor é dado. Então, nós temos que ter um cuidado. Por isso, a rede de apoio auxilia para desmistificar
ou para tratar, né? Existem episódios que são traumatizantes. Uhum. Existem traumas que são traumas que todo mundo vai passar. Sim. E essa é a grande diferenciação, né? Foi traumatizante, significou. A partir daqui, tive uma trava. A partir daqui, eu não consigo. Aqui a gente precisa entender. Agora, nossa, ele não vai pra festinha. Ou ela não vai usar aquela sainha curtinha. Nossa, não faça assim. Todas as meninas usam, ela vai ficar traumatizada. Não, ela vai ter uma frustração, vai entender o contexto familiar, mas precisa também da palavra, né? De uma explicação. Para um filho poder entender, é importante que você coloque. O quanto ele vai entender é uma outra questão. Mas a sua parte, né? Olha, é por isso, por isso, por isso. É por essa situação, é porque nós pensamos dessa maneira. Que é porque, não. né? Exato. Que agora é não, porque não seria tão bom. Uhum. Eu não gosto muito da fala assim, enquanto você morar, Debaixo do meu teto. É sim, eu sei que ela existe, ela às vezes ela pode ser aplicada, mas eu não gosto nem como pessoa, nem como profissional. Uhum. Que eu acho que ela é muito radical. Uhum. Ela vai para um cunho, na minha forma de pensar, intimidador, né? Assim, enquanto você morar aqui, é importante que talvez você entenda estas regras que estão aqui. Mas não assim, porque senão a saída do filho, ele vai bem para aquela contramão, né? Bom, tudo que eu fazia aqui, já que eu não posso, Agora né? eu vou fazer tudo. Eu vou fazer, ou o que eu queria fazer eu não posso, eu vou fazer tudo. E daí eu vou pro excesso. Sim. Então, com os cuidados, né? Sim. A troca, né? A Sim. troca, o cuidado e a revisão. Sim. Mães, ressoem para vocês aquilo que vocês falam para os seus filhos. Uhum. Esses tempos eu tive que ressoar. Eu tinha, né, uma fase em que eu dizia, baixinho. Chore, mas não faça muito barulho. Baixinho E pra até ninguém me dói, ver. até me dói, assim. Engole o chorinho. Não tinha a sensação de engole do cruel. Mas depois, no contexto geral, eu pude entender. Daí hoje eu falo, chore. Chore bastante. Esvazie tudo, né? E são transformações. E um reconhecimento Sim. de que, às vezes, o nosso erro, ele não caminhou por um erro de descuido. Então, com as mães que me procuram muitas vezes nos atendimentos, a premissa é: se entenda como mãe, né? Se perceba e solicite a ajuda dos filhos para que você exercite melhor esse papel. Sim, e é importante, né? Uma coisa que eu ia falar, que você disse, eu adoro aquele momento da cama, uma cama bem grande, né, Beth? Bem pra grande, cabeça... king. Pra King. King. Exatamente, mas é bem interessante quando você fala dessa mãe também ser cuidada, né? Porque daí nós filhos colocamos em prática tudo que nós aprendemos, né? Tanto com a mãe, com a rede de apoio, com o espelho que essa mãe é ou foi, né? Mas ela existe. Ela existiu, né? Até minha mãe uma vez falou assim, filha, eu vou começar a me preparar para a velhice, e daí começa às vezes a falar abobrinha, né? Aí eu falei para ela, não mãe, mas pode deixar, né? E esse outro lado de você cuidar da mãe também é algo tão... Parece que você quer proteger, você não quer que ninguém toque. Eu acho que é o mesmo cuidado, né? Só que o jogo virou. Então... E mesmo que você tenha vivido assim com a sua mãe, questões às vezes que não foram tão boas na tua interpretação, algumas doeram um pouco mais, mas se você consegue elaborar isso, né, fazer suas trocas, aí nesse momento é um momento maior de recuperação. Porque você não pega, de repente, a sua mãe para fazer um cuidado dela ou estar com ela, agora vai ver, né? Me castigou quando era, né? Estamos falando de uma normalidade, assim, de relacionamento, né? Não de questões mais abusivas, né? Isso. Estamos falando de uma questão assim. Aí você reformula e você tem uma oportunidade, né? De dizer e de mostrar. Eu tinha uma paciente que uma vez ela até colocou, que a mãe dela até mencionou assim, que a própria mãe teve um reconhecimento e falou assim, nossa, minha filha, eu fui tão durona com você, né? No teu período de adolescência, até depois durante o seu casamento. E olha o jeito que você me trata super bem. Me desculpa. Então, olha quanta possibilidade existe, né? Nesse momento, nessa troca. Então, essa é uma grande vivência. Né? Que você pode ter, se você não se prender,
Por isso que se você tem questões que não são bem resolvidas, é importante buscar um profissional, né, das suas mais diversas áreas, para que você possa melhorar aquilo, né, aquilo que aconteceu, né, aquela situação, eu tenho um pezinho viradinho e minha mãe não colocou tanto a bota quanto poderia. Então vou pegar um fisioterapeuta, vou pegar um profissional, vou tratar uma questão de estética. Eu tenho uma inquietação no meu interior, uma sensação de uma certa rejeição, uma certa descuido, né, um abandono nesse trato. Então vou tratar essas questões porque é a passagem da vida. Então, viver requer trabalho, viver requer desejo e viver requer movimento. Movimento, isso o que eu ia falar. movimento é a base essencial. Essencial. Né? Então, quer viver, né? E viver intensamente, Sim. seja mãe. Olha, seja mãe. vamos estudar um pouco melhor isso. Tá, tô quase te convencendo, né? Nossa, eu acho que eu saio daqui hoje Já comprando o livrinho, que nome vou dar para o meu filho. Isso, que nome vou dar, olha, isso mesmo. Mas, Beth, nós estamos chegando quase nos nossos minutos finais, você acredita nisso? Passou rapidinho, Meu Deus, pessoal. passou rapidinho. Que bom estar aqui. Isso mesmo, mas eu quero te agradecer. Nem deu tempo muito de você contar um pouco da tua história, acabou que a gente ficou falando mais das questões psicológicas, as questões do maternar, né? Então, se você quiser, nesses minutinhos finais, falar um pouco também dessa maternidade, gestada, adotada, pra gente compreender um pouco mais esse cenário, né? E do porquê que nós escolhemos também trabalhar esse tema agora, essa importância. Tá. Bom, um mês bem propício, apesar dele se estender por todo o ano, mas esse é um mês em que todos param, né, para entender o seu processo de alguma forma com as suas mães. Então, dentro da minha experiência, assim, de vida, eu tenho gestação, né, de 2 filhos, né, de 2 filhas, de viver um período de diferença de 7 anos entre elas, de ter vivido uns 7 anos com uma filha, né, aquela experiência, aquela vivência assim única, muito quietinha, tudo assim, né, funcionava bem, supostamente bem redondinho. Quando eu tive a minha segunda filha, 7 anos depois, junto eu tive os filhos, que são meus filhos, filhos do meu marido, as gêmeas e o menino. Então, quase que pode-se dizer que quadrigêmeos. Só que eles chegaram na adolescência, um período diferente até mesmo para minha vivência, uma experiência de que a gente passa por muitas situações, mas que todas elas são válidas. Algumas doem mais, outras enriquecem muito mais a sua vida, mas sabe quando você mudaria talvez algumas questões daquilo que você fez no seu interior, para quê? Para deixar o seu filho, sua filha melhor, mas não recuaria em nada. Então, eu digo que teve a gestação, o nascimento, mais o procedimento até eu comentei esses dias, uma linguagem assim, adoção e doação, né? Porque eu ganhei mais 3 filhos. Então, eu recebi, né? É uma doação. E depois deles, eu fiz uma adoção. Né? Juntamente com meu marido, com a família como um todo. Nós fizemos uma adoção. Ela veio com 11 anos. Nesse mês faz 17 anos. Nossa, pense, né? Que riqueza, uma moça. Mulher. Né? Ela disse até esses dias, nossa, eu não acredito que eu vou fazer 17 anos. E quando eu cheguei a 18, eu falei, não, você nem fez 17, calma, né? Espera a mãe preparar mais um pouco. E a riqueza disso tudo são as variações, né? Variações de idades, variações de relacionamentos, as variações. Sempre que a gente pode, dentro das nossas características, nós nos reunimos. Não mais na cama, né? Mas lá em uma mesa, conversando, jogando, conversando, ou até mesmo uma reunião quando tivemos um problema muito grande, precisávamos de apoio, né? Como resolver aquela situação de um filho naquele momento e cada um dando um suporte, né? Acolhendo, chorando junto, sofrendo junto. Então, essa é a história, né? Que a gente não consegue resumir muito rapidamente aqui, mas que ela é muito intensa.
e que me fez e me faz ser mãe nesse formato. Eu espero, né, que os meus filhos estejam felizes, né, com esse formato, que as pessoas com as quais eu convivo eu possa, de alguma maneira, trazer a riqueza sobre isso, né? Mas, claro, alguns vão concordar, alguns vão fazer colocações diferenciadas e elas são sempre válidas, né? Desde que elas até cheguem até você. Então, filhos meus filhos, se tiverem algo para falar para a mamãe está aqui pronta a ouvir, de pura verdade. E aos mães que desejem, às vezes, um suporte, um apoio, podem contar comigo de experiência do dia a dia e da experiência profissional. Esse acolher, ouvir e dizer: é possível, sim, viver a maternidade da melhor maneira possível. Porque o que se destaca, igual uma linha de um médico, né? Essa curvatura, os pontos essenciais. Então, pontinhos ali que estava baixo, que estava um pouquinho ruim, que você alimenta, que você volta, te leva lá para cima. E esse lá para cima é que prepondera. Sim. Então, é sempre uma caminhada para o alto. Para o alto. Exatamente. Beth, eu quero te agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite. Vim falar da tua experiência com a maternidade, falar da tua experiência como psicóloga, trazer essas dicas aí, né, para quem está nos assistindo, para aqueles que vão assistir depois também. Sim. Isso é muito importante, né? E exatamente como você falou, esse mês de maio é o momento que nós realmente paramos um pouco para ter essa vivência ainda maior. Né? Sim. Nós, como filhos, também demonstrar um pouco mais, né? As mães receberem esse carinho, esse afeto. E agora, até como profissionais, falar desses alertas que são importantes, né? De procurarem uma rede de apoio, procurarem os profissionais, estarem mais conectados consigo mesma, o autoconhecimento, o autocuidado. Então, tudo isso que vai favorecer aí o crescimento, né? Como você falou, ir sempre para o alto e procurar com que essa maternidade seja a melhor possível. Isso. Né? E que os filhos tenham esse legado positivo. Positivo. Né? Mães, não fiquem sozinhas, né? Não se isolem. Às vezes, um determinado momento é importante para você fazer uma revisita consigo mesmo. Mas não se isolem. Essa regulagem precisa passar por trocas. E essas trocas são essenciais. Então, experiencie o conversar, o trocar, o dizer: eu não sei aqui, meu filho, minha filha me ajude, eu preciso de ajuda, ou um profissional, e entender. Muitas famílias, né, ou mães, vão à busca de um profissional. Vamos pegar agora na minha profissão mais especificamente, que posso falar com mais propriedade, e dão início a um atendimento. Sim. E se encontram, e são bem, né, resolvidas nessa questão. Outras iniciam, mas quando começa a tratar, pensam que estão sendo cobradas. E o atendimento psicológico, ele foge da cobrança, ele tem um cunho bem diferente. É de apoio mesmo, e vamos dar a mão e vamos caminhar juntos. Aonde você precisa mudar, você vai mudar. Eu aprendi uma vez com uma professora, e eu gosto muito da frase que ela diz: eu vou com você aonde você for. E se o seu passo mais lento demorar, fique tranquilo, eu vou com você. Então é isso que eu carrego na profissão. Então, se tem uma mãe que está passando por uma grande dificuldade e ela está lenta ainda em entender algumas questões, a gente pode até dar uma pimentadinha ali para ela crescer, mas ela pode ter certeza que ela não vai ficar sozinha, que não é um local de cobrança, e sim um lugar de apoio e de superação. Então, quem precisar, procure. Sempre vai encontrar na sua região profissionais bem especializados a ponto de ajudá-las. Isso, com certeza. Beth, te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. E com certeza estaremos juntos outras vezes. Tá, viu? muito obrigada. Foi um prazer aí estar com todos, tá? Um grande abraço. Nesse finalzinho aqui eu vou descrever. Estou muito feliz internamente e muito sorridente. Mostrando aqui os meus dentes para todos de coração, de verdade. Obrigada, tá? Obrigada mesmo. Gente, então encerramos mais um podcast. Muito obrigada mais uma vez. Gratidão a Elizabeth Natter, a Beth, que esteve aqui conosco. Vai lá nos nossos canais, assina o sininho do YouTube, compartilha, comenta e deixa aí as suas experiências com o nosso podcast. Um grande abraço e até o próximo. Até mais.